Bom dia, chegamos a mais um encontro do nosso grupo de estudos do livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Estamos no segundo livro, capítulo 12, o momento da crucificação e da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 11, versículo 25. O mistério da crucificação e ressurreição é tão interligado que, para serem totalmente entendidos, os dois precisam ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na terra das celebrações da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você já deve ter observado que as datas destes eventos, anunciados todos os anos pela Igreja, não têm um dia fixo, assim como ocorre com as outras celebrações e dias santos, porém, a data da Páscoa muda todos os anos, caindo em qualquer dia, entre 22 de março e 25 de abril. Se você ainda não sabe, o dia da ressurreição é determinado desta maneira: o primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre em Áries, é celebrado como Páscoa, o período em que o Sol nasce alinhado com a constelação de Áries, começa no dia 21 de março e termina aproximadamente no dia 19 de abril. A entrada do Sol em Áries marca o início da primavera no hemisfério norte. A Lua, em seu ciclo mensal ao redor da Terra, formará, em algum momento, entre os dias 21 de março e 25 de abril, uma oposição ao Sol. Esta oposição é o que chamamos e vemos como uma lua cheia. O primeiro domingo que ocorre após este fenômeno dos céus é comemorado como Páscoa, e a Sexta-feira Santa anterior a este dia é celebrada como Sexta-feira Santa. Nota do tradutor: para checar esta informação, basta você, leitor, observar um calendário comum que contém as fases da Lua. Nos calendários, você verá que, todos os anos, os domingos de Páscoa são marcados após a Lua cheia, que ocorre entre os dias 21 de março e 25 de abril. A variação entre essas datas diz ao observador para que procure uma interpretação diferente daquelas que são comumente aceitas, pois a variação destas datas não marca exatamente o dia da morte e nem o dia da ressurreição de alguém que tenha vivido na Terra. A estação do ano, conhecida como primavera, chega quando o Sol, em seu movimento ao norte, em vista da Terra, ultrapassa a linha imaginária que o homem chama de Equador. Então, os antigos diziam que ao passar pelo Equador, o Sol era crucificado para que o homem pudesse viver. Este evento é significativo, pois assim que ele ocorre, toda a natureza começa a ressurgir ou ressuscitar do longo sono de inverno. Portanto, pode-se concluir que esta manifestação da natureza, que ocorre nesta época do ano, é diretamente relacionada a esta passagem. Assim, ao passar pelo Equador, acreditava-se que o Sol derramava o sangue da vida sobre a Páscoa, que significa passagem. Se esses dias marcassem a morte e a ressurreição de um homem, eles teriam que ser dias fixos. Eles teriam que cair na mesma data todos os anos, assim como todos os outros eventos históricos que possuem datas fixas, mas, obviamente, este não é o caso. Nota: não faz sentido mudar a data de crucificação e morte de uma pessoa todos os anos, mesmo que se tenha certeza de que essa pessoa ressuscitou de sua crucificação. Essas datas não foram destinadas para marcar as celebrações de morte e ressurreição de Jesus. Nota: inclusive, já eram datas celebradas muito antes do nascimento de Jesus.
Além disso, foi escrito que quando Jesus foi julgado, por ser época de Páscoa, ele foi levado ao povo para que escolhessem entre ele ou Barrabás. As Escrituras são dramas psicológicos e só revelarão o seu significado quando elas forem interpretadas psicologicamente. Essas datas são ajustadas para coincidir com a mudança cósmica que ocorre nesta época do ano, marcando a morte de um período antigo e o início ou renascer de um novo ciclo a partir da primavera. Essas datas também simbolizam a morte e a ressurreição do Senhor. Mas este Senhor não é um homem, é a sua consciência de ser. Está escrito que ele deu a sua vida para que você pudesse viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. A consciência em si morre ao desligar-se daquilo o que ela está consciente de ser, de modo que ela possa viver para aquilo que ela deseja ser. A primavera é a época do ano quando milhões de sementes que durante todo o inverno apenas se mantinham enterradas no chão, de repente brotam e ganham visibilidade, para que assim o homem possa viver. E por ser uma crucificação e ressurreição anual da natureza, este drama é vivenciado na época da primavera, mas, na verdade, ele pode acontecer o tempo todo. Nesse caso, o que deve ser crucificado é a sua consciência de ser. A cruz é a sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a ascensão, a visibilidade de uma nova concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deve ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição ou uma nova expressão, a menos que haja primeiro uma crucificação. A coisa que deve ressuscitar no seu caso é o que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir-se ser a coisa desejada. Você deve se sentir. Eu sou a ressurreição e a vida do meu desejo. Eu sou a sua consciência de ser, é o poder de ressuscitar e de tornar vivo aquilo que em sua consciência você deseja ser. Uma vez, mas vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Mateus 18, versículo 19. Os dois em concordância são você, sua consciência, e o objeto do seu desejo, a consciência desejada. Quando esse acordo for atingido, a crucificação é concluída. Os dois fizeram o cruzamento para a passagem de um estado a outro. Eu sou e estou com esta consciência. Você e esta nova consciência de ser juntaram-se agora e são um. Agora, o eu estou pregado e amarrado na crença de que eu sou esta fusão. O eu sou, ou Jesus, está pregado na cruz. O sentimento é o prego cravado que os une à cruz. A união dos estados agora está consumada, e o resultado será o nascimento de uma criança, ou a ressurreição do filho, que dará testemunho do seu pai. A consciência está unida ao que ela é consciente de ser. O mundo da expressão é a criança confirmando esta união. No dia em que você deixar de ser consciente de ser o que você agora está consciente de ser, neste dia, o filho ou a expressão deve morrer e retornar ao seio do Pai, a consciência sem forma e sem face.
Todas as expressões são resultados destas uniões psicológicas. Então, os sacerdotes estão corretos quando dizem que os verdadeiros casamentos são feitos no céu e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação, dizendo-lhe que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, em sua consciência, Deus é tocado por aquilo que ele está ciente de ser. Quem me tocou? Pois percebo que de mim emanou o poder. Lucas 8, versículo 46. No momento que este toque, sentimento, for percebido, ele irá desabrochar para fora de mim, ganhando visibilidade. No dia em que o homem sentir, eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, o eu sou, é tocado ou crucificado por essas qualidades ou virtudes. Os resultados de tal toque ou passagem será visto no nascimento ou na ressurreição das qualidades sentidas, pois o homem deve ter confirmação visível de tudo que ele é consciente de ser. Agora, você vai saber por que o homem, ou manifestação, sempre é feito à imagem e semelhança de Deus. A sua consciência visualiza e projeta tudo o que você está ciente de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você deve se manter inabalável na crença de que você é aquilo que você deseja ser, antes que você tenha alguma prova visível daquilo que você afirma. Você deve, com uma profunda convicção daquilo que você firmemente sente em seu interior, saber que você é o que você sente e, portanto, sem esperar pela confirmação dos seus sentidos, você poderá declarar: está consumado. Então, com uma fé nascida do conhecimento desta lei imutável, você deve permanecer como um morto sepultado, ou seja, você deve repousar e se manter imóvel na confiança em sua convicção de que você vai ressuscitar as qualidades que você inabalavelmente sente dentro de você. Que lindo, né? A cura da mulher no caminho. E Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois ele tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a sua hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negaram, Pedro ponderou: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então, a mulher, compreendendo que não haveria como ela passar despercebida, aproximou-se, tremendo e prostrando-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira.
e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: Filha, a tua fé te curou. Vai e segue o teu caminho em perfeita paz. Jesus ainda falava quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando a Jairo: Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: Não temas, tão somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: Não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e, em voz alta, lhe ordenou: Menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou para que não contassem a ninguém o que se passara ali. Lucas 8, versículos 41 ao 56. Uau! O que nós estamos conscientes de ser? O que nós precisamos deixar, sepultar, morrer, para que a gente possa renascer? Qual a consciência do que nós queremos viver? Essa é uma reflexão muito profunda, porque ela renasce, ela ressuscita, ela vira uma criança que vai dar prova do que nós acreditamos ser sobre nós mesmos. Então, o tempo todo, o que nós estamos vivendo são as evidências do que nós acreditamos ser. Se eu estou consciente de ser pequena, se eu me coloco nessa posição de me enxergar como pequena diante da vida, é o que vem visível a mim no mundo externo. Não tem como eu me sentir grande se internamente eu me vejo pequena. Então eu preciso abandonar essa pequenez e me ver nessa grandiosidade do meu ser para que isso possa se expressar. Então, quais são os conceitos que nós estamos tão agarrados, tão identificados, que nós deixamos esses rótulos criar a nossa realidade? A nossa personalidade, a nossa identidade, ela é muito baseada em tudo o que nós fomos recebendo de programações. Dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que eram autoridade, que estavam ao nosso redor. Então, nós viemos pequenininhos, né? Limpinhos, divinos, maravilhosos, mas a gente foi recebendo, não por maldade, mas porque eram que as pessoas que estavam ao nosso redor tiveram de experiências, talvez não deram conta de fazer além, receberam também essa programação e replicam. E a gente foi recebendo tudo isso e aceitando, porque a gente não tinha capacidade de raciocínio, de questionar aquilo que a gente estava recebendo. E inconscientemente, essas pessoas, por serem maior, por serem os nossos responsáveis, a gente deposita nelas essa autoridade de que elas sabem o que é melhor para a gente. E a gente vai simplesmente pegando todos esses conceitos. Então, você não vai ser nada na vida. Filho de pobre vai ser pobre mesmo. Você não é, tudo que você começa, você para. Você, sabe, então quantas coisas nós ouvimos na nossa infância e nós fomos pegando isso, nos identificando com essas falas
E hoje, se você parar para olhar, são essas mesmas conversas mentais que você tem com você quando você quer mudar. Então, você quer algo novo, mas a própria conversa interna é a repetição dessas frases que você ouviu e absorveu quando você era criança, adolescente e que foi reafirmando ao longo dos tempos. Fez sentido aqui? Então, nós temos essa conversa interna que muitas vezes está carregada de crenças que a gente hoje tem a capacidade de substituí-las. Então, antes, eu não tinha o conhecimento de que o que eu vivo é um reflexo do que eu penso sobre mim. O que eu estou consciente de ser. Então, tudo que está feito visível é para me mostrar o que tem aqui dentro. Senão, como que eu veria? Como que eu saberia? Só que, muitas vezes, a gente nega o que a gente vê fora. A gente não quer aceitar o que está fora, porque a gente não consegue reconhecer como nós criamos isso. Mas nós criamos através da consciência de ser isso. Fez sentido aqui? Então, uma das ferramentas mais incríveis é eu aceito o que eu vejo fora, pois eu reconheço que se está fora, está dentro, e aí então, com essa aceitação, eu consigo mudar a minha consciência, buscando novas referências do que é que eu quero viver e expressar. Outra questão que eu posso trazer aqui: ouvir essas conversas mentais, tirar elas do pensamento e escrever no papel, para que agora, através da razão, do discernimento, eu questione essas frases, para que elas não se perpetuem. Ai, filho de pobre só não pode ter outra coisa. Você percebeu que você disse isso? Porque a gente fala, né? A gente está repetindo, porque ela está lá, ó, gravadinha. A hora que você vê, você menos espera, você mesma disse. Então, você está mostrando por que você está naquela condição. E aí você fala, será que não mesmo? Será que eu não posso ter uma carreira diferente? Será que eu não posso criar o meu sucesso? E aí você olha para essa crença, para essa verdade que você colocou dentro de você, porque ela é uma verdade que você está sustentando, por isso que ela está criando a sua realidade, e você escolhe abrir mão dela. Não. A partir de hoje, eu sou consciente de ser filha do Criador. E eu posso criar uma nova realidade para mim. E você começa, então, a quebrar esses padrões, quebrar essas limitações, mas confrontar essas ideias que você sustentou por tanto tempo. Uma coisa interessante é, sempre temos uma historinha para justificar onde estamos. Mudar o nosso padrão de consciência, as mudanças que nós buscamos muitas vezes na nossa vida, elas vão fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. O conforto é, eu já sei como é aqui. E nós temos um pouquinho de aversão à mudança, porque dentro da mudança tem a incerteza. Eu não sei como será. E esse não saber gera medo. Uma chave imprescindível é aprender a gostar da incerteza. Se tornar mestre na arte do improviso. Faz sentido isso? Eu não sei o que vai acontecer, mas o que for acontecer, quando acontecer, eu vou estar pronta para lidar com aquilo. Porque eu paro de ter medo da incerteza
E ganho a confiança de que o que acontecer, eu vou ter ferramentas para lidar com aquilo. Porque se eu fico buscando ter controle sobre as coisas, eu estou olhando com referência para o meu passado, para o que eu julguei como bom e ruim, e achando que as coisas estou projetando aquilo no futuro. E geralmente eu estou fazendo uma projeção baseada no medo das coisas que eu vivi no passado. E eu perco o principal, que é viver o presente. E no presente eu tenho o pão nosso de cada dia. Tem um plano maior que Deus está me dando hoje, o que é necessário para o meu crescimento hoje, não é amanhã. É o pão nosso de cada dia. Se eu consigo receber o pão que se apresenta para mim no dia de hoje, na confiança de que o pão de amanhã também me será dado, eu vivo a minha vida com mais leveza. E eu tiro os julgamentos de controle de que o dia deva ser de maneira A ou de maneira B para que ele seja bom. Então eu paro de me frustrar quando as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem. E aprendo a improvisar, recebendo o pão de hoje e compreendendo que ali está o fruto do que é necessário para o meu crescimento diante de um plano maior. Que talvez eu nem saiba qual é. Mas se eu aprendo a reconhecer o pão de hoje e a desfrutar dele, eu estou na tranquilidade de estar na casa do Pai, no reino dos céus, tendo a confiança na vida. Porque tudo que ela me dá hoje é o que é necessário para o meu dia. Fez sentido aqui, meninas? Tá? Então, o que eu estou consciente de ser? Quais as partes dessa consciência que eu não quero mais continuar perpetuando? Qual a nova consciência que eu quero ressuscitar? Que eu quero trazer à vida? Quais são essas sementes que eu quero que floresçam nessa primavera? E aí você usa o ensaio mental para você se ver vivendo essa nova realidade, para que você se acostume com essa nova consciência de ser. Então, eu preciso estar cada vez mais consciente desta consciência que eu quero manifestar. E eu uso o ensaio mental para isso, certo? Então, se hoje eu me sinto insegura e eu quero trabalhar a confiança e a segurança internas, eu vou lá, na minha visualização. Quais são os momentos que eu me sinto insegura? Você faz a relação. Como que eu poderia me sentir segura? E aí você vai lá e se imaginar segura. Não, aqui eu dei conta. Fulano veio para me ajudar. Aconteceu tal coisa. Fez sentido aqui? E aí você vai buscando ali dentro de você. Não, mas agora eu tô segura. Eu posso confiar na vida. Olha como as coisas se resolvem da melhor maneira possível. Isso e aquilo. E aí você vai contando historinhas para você acreditar na sua segurança. Não, a partir de agora eu sou segura. Eu posso ser segura. Eu entro em permissão para me sentir segura. Eu sei que a vida está me trazendo o que é necessário para mim hoje. Não tem por que eu ter medo. Então, cada vez que vier a insegurança, você a reconhece, olha para ela, fala: tá tudo bem, era assim que a gente se comportava até ontem, mas hoje eu escolho a segurança, a confiança, porque eu sei que eu posso confiar na vida. E você fecha os olhos e trabalha as imagens mentais de como seria você lidando com aquela situação com segurança e com confiança. Todos é um trabalho diário. Porque quantos anos você passou na insegurança?
Então, você precisa se esforçar, se dedicar a criar essa nova versão dentro da confiança e da segurança, que daqui a pouco o seu comportamento vai passar a ser de confiança e segurança. Mas primeiro você precisa projetar no mental. Você se sentindo segura, você se sentindo ali capaz de resolver as coisas, você vendo que dá para confiar na vida. Fez sentido aqui, meninas? Então, o que é que eu quero manifestar? Eu preciso me dedicar a ter essa nova consciência. Eu preciso parar de olhar para a insegurança e olhar para a segurança para que ela se manifeste. É para lá que eu quero ir. Então não faz sentido eu ficar olhando para a insegurança todos os dias. Então pegue uma dessas características, veja, faça de novo, né? Essa autoanálise de qual é essa consciência que você tem hoje, que você sente que é o teu maior bloqueio. O que é que eu quero resolver? O que é que eu sinto que é a minha maior dor, talvez a minha maior fraqueza, que toda vez eu me vejo impedida de seguir na vida por conta de determinada consciência que eu tenho sobre mim mesma? Qual é esse rótulo que eu fiquei presa, que os outros me disseram, que eu comprei a ideia e que hoje eu crio situações para validar esse rótulo? Eu vou trazer para vocês uma coisa que eu demorei para perceber, mas eu falava muito que eu era atrapalhada. Ah, eu sou atrapalhada mesmo. Ju, deu um boom. Eu falava que eu era muito atrapalhada. Estabanada, estabanada. Essa era a palavra. Eu sou estabanada. Porque eu falo com as mãos, eu gesticulo grande, lá família de italiano, isso e aquilo, ó. Tá vendo? Ó, os rótulos. Eu falo com as mãos, família de italiano, ó o peso. Então eu tenho que me comportar desse jeito. Faz sentido aqui, gente? Ó, e aí eu sou espalhafatosa, estabanada, então eu ia falar, eu derrubava copo, eu trombava, onde eu chegava, eu trombava em alguma mesa, eu derrubava alguma coisa. Era incrível, mas eu chegava nos lugares, tinha um momento ali, era um torcer o pé, alguma coisa que confirmava que eu era estabanada. Eu falava, eu sou estabanada mesmo. Eu sou. E aí, foi muito legal, porque um dia o Jefinho, meu filho, começou. A nossa família é estabanada. Todos nós somos estabanados, porque ele também já estava sendo estabanado. A hora que eu vi ele falando aquilo, eu falei, meu Deus. Falei, filho, a gente era. A gente não precisa mais ser. E aí, cada vez que acontecia uma coisa, eu falava, está tudo bem. Numa próxima, a gente pode ter mais atenção. E eu fui cortando, aos poucos, aquela palavra. Mas para você ver como que eu falava tanto, que as crianças já estavam repetindo, e eu não tinha nem a percepção disso. Hoje, acontecem coisas, porque todo mundo acaba derrubando, trombando e acontecendo. Mas eu parei com aquela afirmação do sou estabanada. E reduziu, assim, absurdamente a questão de quebrar copo, de derrubar, de isso, de aquilo. Por quê? Porque eu nunca mais fiquei falando que eu sou estabanada. Mas eu criava muito mais acidentes aleatórios ali para eu poder falar, justificar que eu era estabanada. Fez sentido aqui, meninas? Eu estou trazendo esse porque foi muito forte o quanto eu falava, que até as crianças começaram a repetir e eu não percebia. A nossa família é disso, a nossa família é daquilo, a nossa família não sei o que lá. Então as crianças me traziam muita consciência, mas eles me trazem, né? Muita consciência, porque eles captam coisas que a gente está falando sobre nós que às vezes a gente não está percebendo. Então, como a gente fala sobre nós mesmos, né? Quais são essas frases? Então, assim, eu sou aprendiz. Eu sou uma eterna aprendiz.
Estou sempre nessa posição de aprendiz, porque eu sempre tenho algo para aprender. Mas eu só posso aprender se eu estiver na posição de aprendiz. Se eu achar que eu já sei, eu não preciso de mais. Mas sempre tem coisas que eu posso melhorar. Então eu preciso me abrir para ser aprendiz, para eu poder receber. Eu estou disposta a receber. Então veja quais as frases que você diz, quais as que você acha que precisa colocar, incluir em si, para você colocar aí uma listinha mesmo no lugar que você tenha visibilidade e você começar a manifestar essa nova consciência. Então, de manhã, você fez a sua meditação. Qual é a consciência que eu quero ter agora? O que é que eu quero deixar de ter e quero passar a ter? É o medo e eu quero ter a coragem? Então, eu era medrosa e agora eu quero ter a coragem? Então, terminou sua meditação, seu momento ali com você. Se veja, tendo comportamentos de coragem, atitudes de coragem. Quais são esses momentos? Então, vá lá, no mental. Olha como eu sou corajosa. Olha, eu fiz tal coisa. Meu Deus, que coragem que eu tenho para fazer isso. Olha, um vídeo que eu não consigo gravar. Se veja gravando vídeo. Olha eu consegui quebrar essa barreira. Eu consegui perder o medo de falar. Eu consegui mandar mensagem para fulano. Eu consegui. Faz sentido aqui, meninas? Então, você vai criando ali um ensaio mental com um novo comportamento associado a essa virtude que você quer ter, essa consciência que você quer manifestar. Quando aquilo se tornar no mental, né? Ali que você vai naquela visualização, você começar a se sentir confortável, quando menos você esperar, você já vai estar fazendo isso no seu dia a dia. Porque aqui dentro no teu ensaio está começando a ficar confortável, você está começando a ver que não tem risco de você assumir essa nova posição. Porque sair da zona de conforto é esse medo do que vai acontecer. Só que se você começa a criar um repertório mental do que pode acontecer, você começa a se sentir confortável para sair da zona de conforto. Então, eu fiz o primeiro. Ai, meu medo é gravar um Reels. Gravei o primeiro, mesmo no mental. Só que aí veio um monte de comentário de pessoa falando mal. Como eu. É no mental, não é nem o vídeo real. Você vai lidar com aquilo. Tá tudo bem, isso é sobre o outro, não é sobre mim. Ah, mas as pessoas comentaram que eu falei muito rápido. Então, no próximo vídeo mental, você fala talvez mais devagar, com pausas, mais coerente. Então, aqui no teu ensaio mental, é o espaço de criatividade, que você tá segura para brincar, para perceber os seus auto-julgamentos sobre si mesma e se lapidar para a versão do que você quer viver. E abrir mão, né? Crucificar o que você não quer mais. Só que é dedicação. Então, todo santo dia, você se dedicar para esse novo espaço de consciência do que você quer viver. Porque você passa 24 horas do dia se comportando da maneira antiga. E você precisa criar referências da nova consciência. Até que você vai transitar. Fez sentido aqui? Você estava aqui, ó. Você estava, dá para ver? Você estava num polo da insegurança. Você vai para a segurança. Então você começa a criar repertório mental de quais são as atitudes e os comportamentos de uma pessoa segura. Você vai criando historinhas. A tua mente não distingue o que é real do que é imaginário. Então, você cria cenários, hipóteses dos momentos que você sente que a insegurança te travou, que a insegurança te tirou algo, né? Nossa, naquela vez eu poderia ter feito isso. Então, vai lá e cria essa nova história, cria essa nova versão. Fez sentido aqui? E vai criando um repertório. Fala, não, na próxima vez que isso acontecer, agora eu sei que eu posso fazer
desta nova maneira. Só que o que a gente geralmente faz? Fica preso na historinha negativa. E não vai criar um repertório de soluções. Tá? Então vai lá, cria a historinha mental, cria a nova solução, vai criando a sua nova versão. Uma hora isso começa a descer, né? Vai sedimentando, e a hora que você vê, você está tendo esses novos comportamentos, sem perceber, porque você vai passando a ter a consciência de ser segura, que você criou um repertório de segurança interno dentro de você. E a hora que você percebe, numa situação que você se comportaria da maneira X, você se comportou da maneira Y. Você fala, uau, eu já me comportei aqui com uma segurança. Que incrível. E aí você celebra isso. Já estou, né, vendo indícios disso, dessa nova vida. Fez sentido aqui? Então, fiquem à vontade. Podem compartilhar. É como você falou, né, Pri? É um trabalho diário. E a gente realmente ficou nesse condicionamento a vida toda e agora para poder... É como se fosse desconstruir tudo, começar do zero e dizer, não, agora eu sou confiante, agora eu sou merecedora, agora eu sou capaz, né? Perfeito. E é de muitos anos, né, Dri? Há muitos anos a gente reafirmando para nós mesmos, entende? Mas eu não vou lembrar a frase que diz. Não precisa ser demorado, entende? Não é porque foram muitos anos que a gente precisa ter a crença de que é demorado, entendeu? Sim. A nossa disponibilidade e a nossa vontade da mudança, ela sobrepõe. Entende? É porque senão então, seriam mais 50 anos. Isso, exatamente. Então, não tem sentido. Às vezes, por exemplo, se você se dedicar com afinco, às vezes em 2, 3 meses, você já começa a expressar isso, às vezes com 3 semanas, entendeu? Porque você vai ali no seu mental, e é muito essa análise. Essa análise, ela tem que ser feita. Poxa, hoje no meu dia, eu senti que aqui, ó, a minha insegurança pegou e me travou, que eu perdi tal oportunidade. Senta lá e vai criar um novo roteiro. Porque se tiver uma nova oportunidade, o que acontece? Aí tem uma nova oportunidade, você criou um repertório para a saída daquilo? Não, o que você vai fazer? Ser insegura de novo. E aí você vai mudar? Não. Então, assim, senti que aqui eu tive um bloqueio. Quais seriam as possibilidades? Se eu fosse segura, o que eu teria feito? Eu teria puxado mais papo, eu teria entregue meu cartão, eu teria marcado não sei o quê, eu teria ido falar com fulano. Tá, então imagina tudo isso. Imagina a conversa, imagina o papo, imagina você tomando café, entendeu? A hora que surgir uma outra oportunidade, você começa a ter as memórias da tua imaginação. E aí você fala, por que não? E aí você faz. A hora que você percebe, você fez. Então, assim, só que precisa dessa dedicação. Ela é necessária. Sem ela, não vai ter. Porque eu preciso criar esse repertório para me sentir segura, se a questão é segurança. Então, eu vou criando ali o que de pior poderia acontecer? O fulano pegar o cartão e não me ligar. E qual o problema nisso? Nenhum. Então, na próxima vez eu entrego o cartão. Tremendo, com medo, mas eu entrego. Eu vou entregar. Entende? Então, a gente vai criando as historinhas, vai criando as narrativas de como eu quero viver. E isso começa a hora que você menos... É muito legal, porque a hora que você menos espera, você faz. Porque você começa a viver aquela realidade alternativa, né, mental, que você faz. A hora que você vê, você faz. E é natural. Maravilhoso, né? Estado de presença o tempo todo, né? Que ajuda. Imprescindível. Imprescindível. Porque a gente, às vezes, quando a gente falha em alguma coisa, a gente faz isso aí que você está falando, às vezes de forma negativa, no automático.
poxa, se julgando, deveria ter entregue ali aquele cartão, por que que eu não entreguei? E a gente fica se martirizando porque a gente não fez, né? Mas é ter esse olhar, entender o que não fez, reconhecer, aceitar que pode fazer melhor no dia seguinte. E Maravilha. criar a historinha fazendo. Uhum. Eu criar a historinha, a imaginação fazendo, porque vai dar a base de memória positiva. Uhum. Se é real ou não, você vai ter uma foto, uma imagem mental de você fazendo. 1, 2, 10, entende? Então, quanto mais você impregnar de memórias, mesmo que sejam criadas a partir da imaginação, você fazendo aquilo, uma hora você faz. Então, você vai tirar o condicionamento do não entregar o cartão para o entregar o cartão. E um dia você vai entregar. E aí, uau, entreguei. Sabe? Tipo, assim, mais ou menos. Fez sentido aqui? Uhum. Precisa Total. criar essa base de você tendo o novo comportamento, Uhum. tá? Isso é importante. Perfeito. Ju Celeste, obrigada pela contribuição, Andri. Obrigada a você, Pri. Obrigada mesmo. Gente, eu fico admirada em como o universo conspira com tudo, né? Hoje eu acordei e o meu primeiro pensamento foi Deus, universo, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Porque eu sei que existem crenças limitantes com relação à minha formação, à minha profissão, e que por muito tempo eu achei que eu não absorvia, e hoje eu tô vivendo a crença dos outros em cima da minha profissão. E aí agora tu começa a falar nessa aula sobre isso, de coisas que as pessoas falaram e a gente tomou como nossas. E eu falei, meu pai amado, como é que pode isso? A minha primeira formação é design de moda. E a minha família inteira, por mais assim que eu tivesse a cara disso, teve muita resistência com relação porque na época em que eu fiz ainda era muito novo, né? Então tinha muito aquela coisa, meu Deus, isso não é dinheiro, isso é frescura, isso é loucura, vai fazer administração, vai ser bancária. E eu meio que fui contra a maré, né? Totalmente. Eu tinha filho pequeno, foi uma luta fazer essa faculdade, mas concluí. No fim, acabei virando consultora de empresas, mas também nessa área. E agora eu estou fazendo, e eu sempre assim, gostei muito do lado comportamental da moda, né? E agora eu estou fazendo um mestrado em psicologia para associar isso. E a minha tese de mestrado é como é que eu consigo utilizar a moda e as ferramentas de consultoria de estilo para melhorar a autoestima e a autoimagem de mulheres que estão em processo de tratamento de câncer. Uau! Eu quero conseguir, parece assim, hoje eu tenho essa consciência, né? Hoje, agora, exatamente nesse momento. Parece que eu estou tentando provar para as pessoas que esse curso, que a moda em si, ela tem utilidade. Que todo mundo sempre falou para mim, moda é inútil, é fútil. E aí agora parece que eu estou tentando mostrar para eles não. E aí agora eu fico assim, meu Deus, será que eu realmente estou fazendo certo em fazer isso? Será que é realmente útil isso que eu estou criando, isso que eu estou tentando estudar, tentando mostrar? E aí, quando eu começo a desistir, eu sou obrigada a falar sobre o assunto numa aula e tal. E aí a minha turma, meus professores, todo mundo fica, nossa, como que a gente nunca pensou nisso? Olha o impacto disso na vida das pessoas. E aí eu fico, hã? E aí agora eu tô pensando aqui, falei, gente, eu preciso constelar a minha profissão, porque eu realmente estou vendo que tem muita coisa aí que não são minhas. Perfeito. Perfeito. Mas olha que espaço de consciência lindo, né, Ju? Demais. Lindo, lindo, lindo. Meus parabéns por isso.
E é perceber o que é seu, o que não é e o que você quer que seja, né? Então, com esse papel, olha que trabalho lindo. O quanto você pode ajudar mulheres através disso. Então, eu estava me perguntando isso hoje de manhã. Eu falei, cara, não é possível que eu ia ter pensar em algo assim, sendo que eu nunca passei por um câncer, mas estou pensando em como a minha profissão pode contribuir com isso. Se realmente não fosse algo que Deus pensou para mim. E aí eu fico questionando, como é que eu posso externalizar isso, colocar isso, me posicionar, sabe? O que eu preciso fazer nas minhas redes sociais, que conteúdo que eu preciso criar, e eu tô nessa. Uma hora vai cair a ficha. Entra em meditação, Ju, mas tenta ficar 45 minutos todo dia e pede essa consciência. É. Tenta meditar ali 15 minutinhos em estado de presença e se coloca ali, por exemplo, esse é o plano de Deus para mim, eu quero te servir com isso. Então me ensina, por isso que eu falei do eterno aprendiz, me ensina. E aí você entra ali, fica, pai, ó, tô aqui, tô disponível para você, quero cumprir esse propósito. O que eu preciso saber aqui? Como que eu posso? E fica. Entende? Essa tua disponibilidade de ficar lá vai começar a você acessar um outro plano. E aí você começa a ter essas informações e downloads. E aí deixa um caderninho do seu lado, deixa um caderninho do seu lado. Às vezes não tenha pressa de mudar, porque vão vir novas consciências e você vai anotando e organizando essas ideias para você elaborar algo mais coeso, mais coerente, entende? Porque vai vir muita coisa. Vem muita coisa, tá? Amém. Que venha. Vem muita coisa, vem bastante coisa. Você pode ter certeza disso. Então, só que entra nessa disponibilidade para receber. Tá. Tá? Você vai ver que vai vir muita coisa. Ai, que linda! Lindo trabalho, lindo. Né? Obrigada. Incrível! Já pensou em ouvir algumas mulheres, até depoimentos mesmo já na internet e tal, para poder escutar um pouquinho a realidade dessas pessoas, para ver se surge também mais percepções para você? Você já deve ter feito isso, acredito, né? Não. Na verdade, assim, antes de eu iniciar meu mestrado, eu fiz um curso de psicologia da autoimagem. Tá. E aí, assim, é um negócio bem profundo mesmo, porque eu estou dirigindo, gente. Porque quando a gente fala em autoimagem, a gente pensa só naquilo que a gente está vendo ali naquele momento. E é uma construção muito antiga, assim, e vem realmente também de rótulos que foram colocados sobre nós desde a infância, de rótulos comparativos. Eu tive muito rótulo comparativo, porque eu sempre fui magra. Na minha família, única magricela. E a minha família é toda mignon. Todo mundo tem colchão, bundão, tem corpão. Então eu tinha muito aquele rótulo assim de que eu não era bonita. Bonita era todo mundo, menos eu. Que nenhum homem ia me querer, porque o homem gosta de carne. E eu não tinha carne. E aí, quando eu entrei para o universo de passarela e desfilar e tal, a gente vai conhecendo um outro universo, vai começando a gostar daquilo que vê. E aí, quando eu fiz esse curso de psicologia da autoimagem, eu vi que, assim, tem muita coisa acumulada. E eu vou conversando isso com as minhas amigas mais próximas que têm problemas com imagem. Então, o meu primeiro teste empírico foi assim. Mas agora eu estou tentando me estruturar para conseguir montar um grupo de mulheres, assim, online mesmo, para que a gente consiga ter esses relatos para eu me basear em outras problemáticas. Eu sei que isso reflete também, assim, empreendedorismo, a forma como eu me posiciono com o meu cliente, com meus fornecedores, com a minha empresa, também tem a ver com a forma como eu me vejo. Se eu não me vejo como uma mulher forte, como uma mulher que segura de si, isso vai impactar no resultado dos meus negócios também. Então, é um negócio muito amplo. Eu tô, assim, sem saber para onde vou, mas porque na faculdade o pessoal tá meio assim, cara,
vai dar um baita de um trabalho fazer da forma como você quer, que é com mulheres com câncer. Eu poderia ir para o lado do empreendedorismo, que seria muito mais fácil. Eu falei, cara, mas assim, eu peguei mais esse ponto porque recentemente eu tenho um programa de rádio e aí também tem uma coluna e eu fiz alguns temas sobre como as mulheres são impactadas quando elas recebem esse diagnóstico. E que 80% delas são abandonadas pelos companheiros. Enquanto, quando é o contrário, que os homens são diagnosticados, as mulheres ficam ali até o final. E eles não. Eles as abandonam. E aí eu falo, cara, o quanto é importante para essa mulher se ver de uma forma de que, tipo, eu não sou grudada com ele, e a minha recuperação, a evolução do meu tratamento não depende dele, mas depende de mim. E da minha força, de como eu me vejo, do meu amor, e trabalhar em cima disso. Que lindo. Obrigada. Ai, meu Deus, que delícia de projeto. Lindo, lindo e maravilhoso, que senta em meditação para você receber essa instrução, porque ela vai chegar para você. E assim, Pai, me guia pelo caminho, me dê o pão de hoje para eu construir esse caminho. E aí só tá aberta para receber os sinais, porque eles vêm e você vai recebendo. Entende? Então, assim, estou disponível, quero viver isso. O que eu preciso hoje para ser esse caminho, mas se colocar ali na disponibilidade da meditação, que é o teu santuário de conversa com ele, entendeu? Uhum. Que aí vem, as coisas vêm. Ai, meu Deus, que incrível, incrível. Parabéns, Ju. Eu vou fazer a constelação para, acho que acelera um pouco esse processo também. Que eu rompendo com crenças limitantes que, inclusive, não são minhas, mas que eu tomei, eu acho que vai me ajudar a abrir essas portas mentais aí que eu preciso para receber essa iluminação. Sim. Ai, que linda. Obrigada por partilhar conosco. Eu que agradeço, porque, parte dessa luz vem daqui. Que delícia, é bom, né? A gente reunindo traz aí um espaço de consciência lindo uma para outra. Maravilhoso. Obrigada, Ju. E a Celeste vai compartilhar algo hoje, meu amor? Eu acho que não. Não. Meninas, quero agradecer, então, a presença de cada uma de vocês mais uma vez nessa manhã maravilhosa. Obrigada por isso, né? É muito bom a gente estar reunidas, porque a gente se apoia, se ajuda, traz novas consciências e tem muita coisa para a gente trabalhar aí ao longo da semana para ir se lapidando, para ir se transformando e vivendo todos os planos maravilhosos que Deus tem para a gente, se sentindo capaz, se sentindo merecedora, e a gente cada vez mais alcançando esse sentimento de realização interna muito profundo. Então, obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Eu que agradeço a sua disposição em ser luz para. Obrigada. Dá um gás na gente no nosso dia, na nossa semana, né? Dá, eu falei que eu tenho vontade de fazer todo santo dia. Eu também, eu toparia fazer todo santo dia, porque traz outra pegada pra gente, né? Já muda ali de manhã, já, uau, como pode ser melhor? Vamos pensar sobre isso aí, tá? Quem sabe? Meninas, um beijo e gratidão, que seja um dia incrível, uma semana incrível. E até a próxima terça. Beijo, Beijo, viu? Fiquem com Deus. Amém. Amém.